A polícia avalia enquadrado no crime de agressão. Em nota, o advogado do empresário disse que não houve festa ou aglomeração. A menos de 10 pessoas. Não quero. Ele também nega as agressões. Isso aí, reunião. A menina de 10 anos que engravidou depois de ser violentada pelo tio deixou hoje o hospital no Recife. Ela recebeu a alta após o procedimento que interrompeu a gestação. O destino da menina não foi divulgado para preservar a criança. Ainda hoje, o Ministério Público do Espírito Santo denunciou a extremista Sara Giromini por ter divulgado os dados da criança na internet e pediu uma indenização de quase R$ 1 milhão. O abuso foi detido ontem em Minas Gerais e está preso no Espírito Santo. Menino de 9 anos morreu depois de cair do quarto andar de um prédio em Belo Horizonte. A polícia acredita que a rede de proteção da janela tenha sido cortada pelo próprio garoto. O porteiro ouviu um barulho e correu para fora. A criança tinha caído de uma altura de 13 metros. Os pais não tinham nada. Ai, é 7h30. Não vi o horário, mas parece que ele tá acabando ali. Dentro da empregada, não. Bem, o que tá fazendo? Você vai lá pra mim assistir a reunião? Você sabe onde tem fone de ouvido? Aí, bem. Onde? Aí nessa gaveta. Se a minha irmã chegar aí, você fala pra ela que eu tô assistindo a reunião, ó. Aí você fala pra ela se virar, fazer a batata lá, o bacon lá em cima, comida da Bis lá.
muito diferente, né? Tá muito diferente. O Peleguim também? Tá ligou? Tem gente aí já? Elber, Jéssica, Carla, Viviane. Angelina Rota. Cola, Marcela. Dalila, Gabriela. Você chegou. Pois ó. Tá ligado? Ela parece estar com um ótimo. Deve ser o seu pai. Talvez a senhora de Laurentiis não esteja contente porque sabe que essa vez não sabemos de nada, Ana. Eu vi quem tirou gente do incêndio, Andy. Foi a Alison.
E aí? Ele jogou aqui, nessa pilha. Eu tenho certeza. Acha que deixaram alguma coisa lá dentro? Peraí, não é seguro entrar aí, Spencer. Esse aqui não é o da senhora, é? Olha, pequeno. Muito tempo isso aqui. Aham. Se ela tiver, melhor, né, Val? Aham. Entendi. Entendi. Fecha às 5, vó. Hum. É. Acho que é Por que você não vai na padaria aí no Santa Terezinha? Tem, vó. Tá tudo desligado ainda. Desligado. Acho que não. Quando você Entende? É, não, só o pequeno tá jantando. Porque eu tenho. Isso, aqui tem.
Pessoal, boa noite. Vamos lá, acho que nós estamos 10 minutos já, acho que 10 minutos do horário, acho que já temos uma quantidade de pessoas aí já suficientes dentro da sala, tá? Então vamos, respeitando aqueles que chegaram no horário, vamos começar, tá bom? Então, foi proposto hoje, eu sei que foi meio que em cima da hora, né, para muitos, mas houve aí a necessidade de uma criação de fluxos secundários, com abertura de leitos. Então foi necessário aí que a gente criasse, fizesse essa reunião para explicar, tá, como vai funcionar esse fluxo de leitos para as pessoas que vão estar atuando na ponta, nos pronto atendimentos, nas unidades básicas de saúde. E a gente vai aproveitar também para falar um pouquinho do último protocolo do Ministério da Saúde, de definição de casos e tudo isso, tá bom? Isso aqui é uma reunião virtual, eu vou pedir para todos, gente, que prestem atenção no microfone, tá? Tem várias pessoas agora aqui com o microfone aberto. Eu vou pedir para vocês que, por favor, fechem, desliguem o microfone, porque isso aí acaba atrapalhando um pouquinho aí a atenção de todos, tá bom? Eu vou desligar os microfones de todos e eu peço a todos que prestem atenção. Às vezes, quem está no celular com tudo isso tem uma dificuldade, às vezes é bater o dedo e ele começa a transmitir, tá bom? Então, acho que todos aqui, não sei se me conhecem, eu sou médico, sou intensivista de formação, estou como coordenador médico do SAMU e a gente está participando dessa forma aí, dessa organização dessa rede de urgência, tá? Então, o motivo de hoje, o propósito é falar desses fluxos de regulação e discutir um pouco desse atendimento primário, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês de novo. Ótimo, vamos lá, vamos ver se agora vai. Então, não tem nenhum conflito de interesse para falar sobre o tema, tá? Então, começando, acho que é importante que a gente fale das definições operacionais, tá? Quando a gente fala de COVID, não tem como não falar, então, de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave. É isso que vai nos nortear para que a gente possa fazer aí o atendimento adequado e a gente possa seguir os fluxos de regulação. Eu deixei aqui do lado, para quem não teve acesso, eu posso enviar para vocês depois, esse guia da vigilância epidemiológica, desde a publicação no dia 5 de agosto, ocorreram algumas atualizações destas definições operacionais, principalmente aí da síndrome respiratória aguda grave e de síndrome gripal, tá bom? Então vamos começar rapidamente, relembrar um pouquinho disso. Então, síndrome gripal, ela é apresentada por qualquer indivíduo que apresente qualquer quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos sintomas que constam aqui que vocês estão vendo na apresentação, tá? A febre, ela pode estar presente mesmo do que referida, a presença de calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza. E nessa atualização apareceu aí a anosmia, os distúrbios olfativos e gustativos. Tá? Então, neste momento, a presença de qualquer 2 desses sintomas, automaticamente o paciente ele é considerado como apresentando uma síndrome gripal. A gente também tem que lembrar de algumas informações, que é muito importante, que em crianças nós temos que considerar aí também a obstrução nasal e na ausência de qualquer outro diagnóstico para essa criança, nós temos que pensar em síndrome gripal neste momento. Em pacientes idosos, também há considerações que nós devemos considerar qualquer rebaixamento de nível de consciência, como confusão mental, síncope, sonolência excessiva, inapetência, irritabilidade,
como sinais de síndrome gripal. E lembrar que na suspeita aí do Covid, a febre, ela não é um sintoma que ela pode estar presente, tá? E alguns pacientes podem cursar ainda com diarreia, certo? Não ainda, claro, constando a diarreia como um dos sintomas para a definição de síndrome gripal, mas eu acho que é importante que a gente leve isso em consideração na hora da avaliação desses pacientes, certo? Então, é muito importante. A gente tem que suspeitar. Vocês vão ver hoje, nós vamos discutir um pouquinho disso, de diagnóstico. E o pessoal também com o microfone aberto. Eu estou desativando aqui, mas eu vou pedir para vocês novamente para ficarem atentos aí com os microfones, tá? Então, vocês vão ver durante essa discussão de hoje que o critério mais sensível, quer dizer, aquele critério que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico de todos os pacientes que são suspeitos de COVID através dessas definições, tá? Então, hoje, depois da declaração de pandemia em março, qualquer paciente com síndrome gripal que não tenha um outro diagnóstico de influenza, quer dizer, um diagnóstico laboratorial, nós temos que pensar na suspeita de COVID. E como eu disse, são os critérios mais sensíveis, tá? Não quer dizer que todos desses apresentem COVID, mas na triagem, e quem faz epidemiologia sabe muito bem disso, nós precisamos neste momento de critérios sensíveis. Eu não posso perder nenhum paciente. A intenção disso e criar áreas de isolamento é que a gente proteja os pacientes que não apresentam sintomas e que não estão contaminados, para que a doença não se dissemine e para que a gente também não contamine novos doentes e que a gente não contamine áreas limpas. Tá? Esses pacientes que têm síndrome gripal, eles devem estar, então, isolados. O atendimento dele deve ter um fluxo prioritariamente e de preferência separado do fluxo normal de atendimento, para que não haja para que não haja o cruzamento de fluxo e para que a gente não tenha problemas aí, como eu disse para vocês, de contaminação. Tá? Então, isso é claro para todo mundo, que de novidade que nós temos aí no dia 5 são a inclusão dos distúrbios olfativos e gustativos para a definição de síndrome gripal. Tá? E o importante para a gente, que vai falar de regulação, porque síndrome gripal ela é uma condição que ela deve ser atendida pela atenção básica, pelas urgências básicas, e normalmente, se ele não configurar uma síndrome respiratória aguda grave, esse paciente ele deve ser liberado para o seu domicílio para fazer o tratamento de acordo com os sintomáticos, de acordo com os protocolos locais. Tá? O Ministério tem esses protocolos, mas cada município deve construir o seu, embasado aí nas suas necessidades. Tá? Então, agora, nós vamos falar um pouquinho dessa síndrome respiratória aguda grave, a CIRAG, que são aqueles pacientes que vão necessitar de cuidados. E muito provavelmente são aqueles pacientes que precisarão, nas unidades, que são as unidades hoje que estão aqui, precisarão de encaminhamento. Então, qualquer paciente, para ter síndrome respiratória aguda grave, ele precisa ter uma síndrome gripal. Então, ele precisa ter aqueles sintomas que a gente falou um pouquinho para trás. Mas todo paciente, depois vocês vão ver no fluxograma de atendimento, que apresentar síndrome gripal, mas que tenha dispneia, qualquer desconforto respiratório, pressão ou dor persistente no tórax, isso é uma novidade, saturação de O2 menor do que 95 em ar ambiente, ou cianose de lábios central ou rosto, esses pacientes serão considerados como pacientes de risco e que devem ser encaminhados. Não consta aqui neste protocolo, mas a definição original de CIRAG também considera aqueles pacientes que têm alguma comorbidade e que houve uma complicação
um agravamento dessa comorbidade. E esse paciente, então, é considerado como um fator de risco e como uma necessidade ele é considerado, então, um paciente que tem uma CIRAG. E é um paciente que ele deve ser avaliado por uma referência. Tá? Lembrando que em crianças, novamente, há algumas recomendações. A gente vai ter que... É muito difícil essa criança referir dispneia, então nós vamos ter que olhar para sinais indiretos, como o batimento de asa de nariz, essa cianose mesmo, como eu disse, mas tiragem intercostal, desidratação, inapetência desses pacientes. Como também isso acontece nos idosos, né? A desidratação, inapetência, é muito importante que a gente fique atento, que a gente suspeite dessa condição para fazer, claro, o diagnóstico correto e não perder a chance, a oportunidade de encaminhamento em tempo adequado desses pacientes. Então, é muito importante, gente. Essas definições, tanto de síndrome gripal como síndrome respiratória aguda grave, vai nos nortear para que a gente tome a decisão. Devemos ou não encaminhar este paciente para uma referência, tá bom? Novamente eu peço para vocês, gente, olhem o microfone, tá? Porque tem algumas pessoas com o microfone aberto ainda. E aí, o que ele traz de novo também, eu não sei, que é muito importante que vocês tenham essas definições, como que a gente confirma um caso de Covid-19, tá? Acho que é claro para todo mundo, se a gente tiver um exame laboratorial, um PCR positivo, esse caso, ele é confirmado, tá? Mas nem sempre. Nós temos limitações diagnósticas, como eu disse para vocês, nós precisamos usar a triagem epidemiológica clínica desse paciente para que a gente não perca casos. Por quê? Existem casos em que o laboratório é negativo e esse paciente, ele é um paciente que tem COVID. Então, existe aí ocorreu essa atualização, que ficou bem claro como fazemos aí, confirmamos os casos de Covid-19. Então, existem vários critérios, eu vou dizer cada um para vocês. O primeiro é o critério clínico. Esse critério clínico, esse paciente, qualquer paciente que tenha síndrome gripal ou uma CIRAG e que esteja já no quadro clínico associado à anosmia ou disfunção gustatória, ageusia, sem outra causa aparente, que esse paciente não tem nenhum distúrbio neurológico prévio que justifique tudo isso, esse paciente, independente do resultado laboratorial, por essa recomendação do Ministério da Saúde, ele é considerado positivo pela vigilância epidemiológica, tá? Então, isso é muito importante porque esses pacientes, mesmo não havendo, às vezes tem um teste negativo com alguma coisa, ele vai ter que cumprir os critérios de isolamento. São pacientes que estão incluídos no fluxo que nós vamos discutir, que é o fluxo de atendimento que estamos discutindo, né? Que é o fluxo de atendimento a pacientes respiratórios. Então, independente de um exame laboratorial negativo. Então, síndrome gripal ou uma CIRAG que tenha distúrbio olfativo ou gustativo é igual a Covid-19, independente de resultado laboratorial. Temos também critério clínico epidemiológico. Critério clínico epidemiológico, que é o caso de uma síndrome gripal ou uma CIRAG que teve contato próximo ou domiciliar, então, quer dizer, mora no mesmo domicílio, ou contato próximo é o contato de mais de 15 minutos a menos de 1 metro sem usar máscara com o paciente que é sabidamente positivo para Covid-19 ou que nos últimos 14 dias apresentou, ele teve, tá certo? Ele foi apresentado, na verdade, teve contato com o paciente com Covid-19 confirmado, tá bom? Nós temos agora também critérios clínicos de imagem, então eu vou usar a imagem de tomografia. Se eu apresentar, então, o paciente com síndrome gripal ou CIRAG que apresentar qualquer uma dessas alterações que vocês estão vendo, que é opacidade em vidro fosco, ou periférico,
bilateral ou multifocal, que é o sinal de pavimentação, ou esse sinal de halo reverso, esse paciente ele tem aquilo que na radiologia se chama de CORRADS elevado, então ele é considerado COVID-19 mesmo com laboratório negativo. E isso muito provavelmente, gente, eu coloquei para vocês, eu acredito que só a Fundação Padre Albino e a Santa Casa de Novo Horizonte vão ter acesso a essa triagem de imagem com tomografia, mas é importante que vocês saibam, porque muitos desses pacientes, eles podem, num primeiro momento, não apresentar, eles têm uma síndrome gripal, eles não têm CIRAG, eles são liberados para o domicílio, e eles, nesta evolução, na observação, no isolamento, eles acabam piorando e eles precisam de um novo atendimento. Então, é muito, muito importante que vocês saibam manejar e tenham conhecimento deste conceito do critério clínico de imagem. Tá? Esse critério clínico laboratorial, acho que isso é mais fácil para todos, porque é muito claro quando você tem, então, paciente que apresenta sintomas, então, a síndrome gripal, a CIRAG, e tem um RT-PCR, que é hoje considerado o padrão ouro para diagnóstico laboratorial, ele é considerado, então, positivo para COVID. Hoje já existem testes de antígeno, tá? O teste de antígeno é feito também pelo SWAB, pela coleta do SWAB, mas ele não busca em si o vírus, ele busca algumas proteínas, então esse antígeno viral, e você consegue rapidamente ali com praticamente 30 minutos um resultado, tá? Nós vamos discutir isso também, mas são testes, como eu disse, a biologia molecular, o RT-PCR é o padrão ouro, ele tem uma performance, mas pode haver falsos negativos, tá? E o antígeno muito mais. Como eu disse, nós precisaríamos idealmente de testes altamente sensíveis e específicos, tá? O mais próximo disso é o RT-PCR. O teste de antígeno, ele é muito específico, mas, infelizmente, ele não é sensível. Então, ele confirma, tá? Isso quer dizer que ele confirma. Um teste de antígeno positivo quer dizer que esse paciente tem COVID-19. Mas se ele vier negativo, isso não descarta que esse paciente possa estar passando, claro, um paciente que tem síndrome gripal e tem CIRAG, que eles possam estar aí carregando o vírus, ele possa ter o COVID-19, tá bom? Então, isso é muito importante que vocês saibam. Existem muitos laboratórios, existem hoje farmácias realizando esses testes, e até nós temos isso dentro dos nossos serviços, e a gente tem que saber utilizar. Muitas vezes me ligam, o paciente começou agora, eu fiz um teste rápido, e ele deu negativo. Não quer dizer, isso não exclui. E vocês vão ver, por exemplo, o teste imunológico é o teste rápido, normalmente, que todo mundo recebeu do Ministério da Saúde, tá? Então, é aquela pesquisa, normalmente, do IgM, IgA, o IgG. Ele tem várias metodologias de realização, tá bom? Mas esses testes são testes tardios. Na verdade, o paciente ele tem que entrar em contato com o vírus. Esse antígeno viral causa uma reação imunológica que gera anticorpos. Então, nós vamos medir anticorpos. Idealmente, eles só vão aparecer depois de 8º dia. Mas a especificidade, sensibilidade desse teste, ele só melhora a partir do 14º dia. Tá? Então, é bastante difícil lidar simplesmente com o laboratório. Por isso que a clínica é soberana na avaliação e na triagem dos casos respiratórios de COVID-19 neste momento de pandemia. Tá? Tem uma observação que eu coloquei aqui, que isso consta, certo, como nesse protocolo do Ministério, que considerar o resultado de IgG reagente como critério laboratorial de confirmação somente indivíduos sem diagnóstico laboratorial anterior para COVID-19. Isso quer dizer, provavelmente se ele vier com IgG positivo, ele é positivo, mas se ele vier negativo, não quer dizer que ele não teve contato com o vírus. Isso é muito importante que a gente saiba. Então, principalmente os testes sorológicos e de antígeno,
Quando esse paciente ele é positivo, ok, ele é positivo, mas quando ele é negativo, isso não descarta se esse paciente tiver sintomas de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Tá? Então, desculpa, eu voltei aqui. Aqui para vocês verem, só para título de informação, então vocês veem aí que a partir do primeiro dia a gente tem um aumento do título viral, que é isso que a gente busca ali com o SWAB, a busca então do vírus, ou o antígeno no caso da pesquisa do antígeno, tá? E depois ali do 8º dia, nós temos ali a fase de crescimento dos anticorpos, primeiro o aparecimento do IgA, depois do IgM e depois do IgG. A partir do 2º até o 12º dia, nós temos as alterações pulmonares, então de consolidação direta do vírus ou complicações diretas do vírus, que acabam levando aí ao quadro de pneumonia e as complicações. Então é muito importante que vocês podem ver ali, você tem uma queda do título viral, mas uma atividade inflamatória pulmonar acontecendo secundariamente a isso. Uma melhora a partir lá do 12º dia, de acordo ali com a característica de cada um. E a partir daí o aparecimento da resposta sorológica desses pacientes. Tá? Nós temos também aqui nos pacientes que são assintomáticos, isso o protocolo deixa para a gente. Eu estou desligando aqui alguns microfones, gente. Tá, vamos lá. Então, os pacientes assintomáticos, então, aquele paciente que é assintomático que fez um RT-PCR, então ele é considerado positivo ou se ele tem um teste de antígeno positivo, tá bom? O Ministério deixou muito claro nesse momento aqui, o paciente que é assintomático e que fez simplesmente um teste rápido, quer dizer, ele não tem vínculo epidemiológico com Covid, que é o contato com algum positivo, tá? E esse vínculo epidemiológico acontece muito bem nas ELPIs, que são os asilos, vocês podem ver que a gente está tendo, vocês podem escutar que a gente está tendo vários surtos, tá? Nesse momento, dentro dessas instituições, mas não tem nada aqui que a gente tenha que considerar nesse novo protocolo do Ministério da Saúde, que esse paciente veio com IgG positivo, mas não teve sintomas, ele, para o Ministério da Saúde, não mais a partir do dia 5 de agosto, é considerado positivo ou confirmado para Covid-19, tá bom? Uma coisa que eu acho que é importante, tá bom? É falar também das medidas, das orientações para que a gente cumpra isolamento desses pacientes, tá? Houve uma mudança também, um alinhamento do protocolo do Ministério da Saúde com os protocolos que já eram utilizados internacionalmente. Nós utilizávamos aqui a métrica de 14 dias e o Ministério agora ele acabou se alinhando àquilo que a Organização Mundial de Saúde e os órgãos internacionais, como o CDC, recomendam, tá? Então, todo paciente com síndrome gripal, tá? Eu coloquei aqui o texto, mas eu vou resumir isso para vocês. Então, que tenha confirmação por qualquer um daqueles critérios que a gente diz, tá? O clínico epidemiológico, clínico de imagem, laboratorial, é recomendado isolamento por 10 dias por 10 dias, não mais 14, tá? Desde que esse paciente, ele sai do isolamento no 10º dia, desde que ele tenha 24 horas da resolução de febre e dos sintomas respiratórios, sem uso de medicação, esse paciente ele pode sair do isolamento. Essa é a recomendação ministerial, tá? Por que é importante também, voltando um pouquinho, por que é importante falar de isolamento? Porque se esse paciente está cumprindo medida de isolamento, ele vai ter que passar pelo protocolo de atendimento de pacientes respiratórios. Se ele estiver fora, se ele complicou, né? Qualquer paciente que esteja em casa tratando, ele pode complicar, ele está sob risco. Então, esse paciente ele vai ter que seguir aquilo que nós vamos falar que é o fluxo de encaminhamento, tá? Para aqueles que têm síndrome respiratória aguda grave ou que apresentaram no decorrer síndrome respiratória aguda grave, confirmado por qualquer um daqueles critérios, novamente, é recomendado 20 dias de isolamento. Então, esse paciente, se ele foi em qualquer momento, ele teve qualquer disfunção, ele foi internado, teve alta, ele vai ter que manter pelo menos 20 dias de isolamento. Ou, se estiver disponível
uma estratégia de utilização de exames, tá? Após 10 dias, novamente, com 24 horas, com resolução dos sintomas, sem febre e sem uso de medicamentos, se tivermos resultado de um RT-PCR ou até de um antígeno, este paciente ele pode ser retirado, pode ser suspensa as medidas de isolamento desse paciente para encaminhamento para uma área limpa, tá certo? Para uma área não de suspeitos, de atendimento aos suspeitos de Covid, tá? E entenderam a importância disso? Quando colocamos um paciente Covid dentro de uma área limpa, vocês sabem muito bem, todos aqui somos profissionais de saúde, o risco de contaminação da equipe de atendimento e dos outros pacientes é muito grande, tá? E é isso que a gente deve fazer. É por isso que a gente separa os pacientes, para que a equipe fique segura e para que os pacientes não acometidos pela Covid-19 não fiquem sob maior risco. A gente sabe do risco. O risco é iminente, ele é alto neste momento para todos, tá certo? Mas nós temos que fazer o melhor para evitar. Para aqueles indivíduos que têm síndrome gripal, mas que você não conseguiu confirmar, quer dizer, você não conseguiu fechar de alguma situação, pelo critério clínico, epidemiológico, de imagem, tá? Que apresentaram, tá? Um RT-PCR não reagente, não detectável, tá? Ou um antígeno não negativo, o isolamento poderá ser suspenso, tá? Ele é suspenso, esse paciente ele pode ser atendido por uma área limpa, desde que passe 24 horas de resolução da febre, novamente sem uso dos medicamentos e com melhora dos sintomas respiratórios, tá? Então, aquele paciente que chegou ali dentro, síndrome gripal, ele por algum motivo, ele não se enquadrou nos protocolos de teste desse paciente, mas ele não apresentou anosmia, que é os critérios clínicos, ou clínicos epidemiológicos, não teve contato com ninguém, ele só apresentou a síndrome gripal. Eu posso, com um exame, tá? E depois de 24 horas, dar a remissão dos sintomas. Remissão, gente, eu preciso ter um período de remissão dos sintomas ali dentro. Eu posso colocar esse paciente para ser atendido numa área limpa, tá bom? Para aqueles pacientes, então, com CIRAG, aqueles que foram hospitalizados, tá? Também que por algum motivo não se conseguiu confirmar esse paciente por qualquer um daqueles critérios que nós colocamos, tá? Então, eu coletei, esse paciente que foi para lá, ele não se enquadrou em nenhum daqueles pacientes, daqueles critérios, é um paciente de risco, porque ele está sob síndrome gripal, quer dizer, eu preciso de alguma coisa palpável, alguma coisa que dê segurança para tirar ele da área respiratória. Esse paciente, porque ele tem síndrome respiratória aguda grave, ele veio com PCR negativo, preferencialmente, o hospital ou a instituição de saúde vai precisar do segundo teste, tá? De preferência na mesma metodologia do primeiro e de preferência que seja coletado via broncoscopia, tá? Então, não é o caso de vocês, mas que vocês saibam como é que funciona toda essa parte, tá? Então, para se ter um segundo teste. Pela primeira vez, o Ministério, ele diz desse segundo teste. Esse segundo teste ainda não é coberto, ainda ele não está sendo feito pela rede de saúde, pelo Instituto Adolfo Lutz, tá? Mas ele está disponível dentro das instituições. E é importante que depois que ele recebe, que eu acho que é importante para vocês que estão na ponta, quando ele recebe alta hospitalar antes desses 20 dias, ele vai ter que cumprir esse período de isolamento de 20 dias, ou 10 dias com 2 resultados ali de RT-PCR negativo, sempre lembrando aquilo que os outros protocolos falavam de 72 horas, os antigos, agora são 24 horas, sem febre, com remissão de sintomas respiratórios, tá? Isso é bastante importante porque esses pacientes ali, esses pacientes provavelmente são os pacientes que podem ter alta e eles podem voltar, tá? Nós estamos passando por um momento agora que vocês devem estar, quem está na ponta está percebendo. Vocês estão percebendo que alguns pacientes que foram internados, eles estão agora voltando, complicando, mas eles estão fora. Então, é muito importante que vocês saibam, olha, em que momento que eu tiro que ele não vai percorrer o caminho do paciente respiratório mais, tá? Esses pacientes, normalmente, de Covid, eles complicam
por infecções pulmonares secundárias ou fenômenos tromboembólicos, uma embolia ou critérios disso. Por isso que é muito importante e vocês devem estar percebendo que isso é muito mais comum do que se achava antes, tá? Pelo menos os estudos clínicos, mas quem está na ponta sabe muito bem que isso está acontecendo, tá bom? E isso, tá? É bastante importante que vocês entendam, tá? Teste sorológico, tá? Então, aquele teste rápido, tá? Que o Ministério doou naquele momento, lá quando começou a Covid-19, eles não devem ser utilizados, tá? Para excluir, na verdade, o Covid-19 principalmente. Então, não é porque eu tenho um teste sorológico, um teste rápido, IgM, IgG negativo, que eu posso colocar este paciente dentro de uma unidade não respiratória. Gente, por isso que é importante, a clínica é soberana. Precisamos fazer aí adequada anamnese desses pacientes, o rastreio adequado, tá bom? Para que esses pacientes corram, para que, na verdade, a gente faça o melhor por eles e, é claro, não coloque nenhum profissional de saúde e nenhuma área limpa em risco, tá bom? Então, isso é muito, muito, muito importante, o que a gente mais viu, tá? E eu falo disso porque quando começou a Covid, a gente esperava um teste rápido que desse resolver todos os nossos problemas e vocês viram a dificuldade de controle da pandemia, porque esses testes, principalmente sorológicos, que são mais difundidos, né, e disponíveis, eles não garantem segurança. E aí, se a gente utilizar disso, infelizmente, nós vamos negligenciar algumas condições e esse paciente vai colocar outros pacientes em risco aí nesse momento, tá bom? Então, assim, para ficar mais fácil, isso aqui foi construído, tá, junto com a infectologia. Então, esse paciente ali que tem uma internação em área respiratória, que ele coletou RT-PCR naquele momento lá na internação, quer dizer, é um paciente que tem síndrome respiratória aguda grave e tem aqueles critérios clínicos, tá certo, para isso. Se ele tem um RT-PCR positivo, ele vai manter 20 dias de isolamento. Se ele tem PCR negativo, a gente vai utilizar aquela conduta dos 10 dias ali da pesquisa, a partir do 10º dia da pesquisa seriada dos testes ou de PCR ou de antígeno para que esse paciente saia do isolamento, tá bom? Da mesma forma, aquele paciente que agora ele tem CIRAG, mas eu não consegui fechar esse paciente com aqueles outros critérios clínicos, tá bom? Então, esse paciente coleta na CIRAG, na admissão RT-PCR, tá? Independente do tempo de sintomas, isso é recomendação do Ministério da Saúde, porque ele acredita que se ele tem síndrome respiratória aguda grave, ele tem complicações, então provavelmente foi negligenciado, o paciente não percebeu que ele teve sintomas anteriores, e como ele é um paciente grave, ele precisa de uma intervenção rápida para que já se colete esse exame dentro da entrada, na admissão desse paciente, tá bom? E depois a gente pode utilizar ou o PCR, se ele estiver disponível, ou se você tiver o teste de antígeno, para que a gente tome ou não as condutas. Quer dizer, esse PCR foi positivo ou antígeno positivo, qualquer um dos dois positivos, ele vai manter as medidas de isolamento, tá? Se os dois, PCR e antígeno negativo, ou dois PCRs negativo, esse paciente vai sair da área de isolamento, tá? Eu estou colocando para vocês, isso são as novas recomendações do Ministério, novamente, tá? Que saiu ali, que foram publicadas agora no dia 5, tá bom? Então, o que é importante para a ponta? Tá? Aquilo que é palpável para vocês e que eu acho que vocês devem seguir para que chegue ali dentro onde a gente vai encaminhar esse paciente. É seguir o fluxograma. Então, todo paciente que chega, ele vai ter que ser acolhido, a gente tem que medir sinais vitais, consultar esse paciente e eu tenho que fazer aquelas perguntas. Esse paciente tem síndrome gripal, tá bom? Porque se ele não tiver síndrome gripal, ele nem entra em tudo que a gente falou, tá? Ele já vai para uma área de encaminhamento para uma unidade de atendimento convencional. Só que é muito importante, gente, lembre que nós temos aí idosos, tá certo? Que um rebaixamento do nível de consciência tem que ser neste momento, sem outra causa aparente, tá?
ele tem que ser considerado como um paciente de risco para a COVID, tá? Mas se ele já tiver síndrome gripal, eu tenho que fazer agora a triagem dos sintomas, de algum critério de gravidade que configurem a síndrome respiratória aguda grave, tá bom? Então, esse paciente tem desconforto respiratório, o que é considerado isso, tá? Um paciente adulto, tá ali uma frequência maior do que 24 incursões por minuto, tá? Ele descompensou qualquer comorbidade, como eu disse para vocês, a pressão desse paciente está variando, tá? Ele tem uma saturação menor do que 94%, 95% em área ambiente, e é claro que é muito importante que a gente utilize ali e olhe para a idade do paciente, principalmente quem pode atender aí idosos, tá? Idosos, normalmente, com o passar do tempo, a capacidade de saturação de hemoglobina cai, tá? E às vezes uma saturação de 89%, 90% é o basal desse paciente. Não é por isso que ele vai ser considerado como uma síndrome respiratória aguda grave, tá? Então, a gente tem que pensar muito bem nessas questões. Esse paciente teve cianose, ele está queixando de muita dispneia nesse momento. Ele teve alguma disfunção orgânica, tá? Já estou avaliando, ele tem disfunção orgânica, então eu tenho que pensar e considerar que esse paciente tem critérios de gravidade. E como eu disse lá no início, critério de gravidade significa encaminhamento para referência, tá? Esse paciente ele tem que chegar a uma unidade terciária, ele tem que ser triado, ele precisa receber alguns exames a mais, que vocês vão ver aqui daqui para frente, para evitar que esse paciente tenha complicações, tá? Para que ele tenha um melhor prognóstico nesse momento, tá? O que é importante também lembrar? Aquele paciente que chega com febre, gente, muitas vezes ele vai chegar taquicárdico, ele vai chegar com às vezes ofegante, uma frequência respiratória aumentada. Então, esses pacientes, às vezes, eles precisam ser melhor vistos. Opa, vamos olhar, vamos tratar a febre, vamos ver como que esse paciente vai ficar após a febre, tá? Então, a gente recomenda que esse paciente tenha uma permanência. Se alguma coisa ficar ali dentro, tá, olha, esse paciente não está tão grave, mas ele tem ali um sinal, um único sinal de descompensação, observem. E observação desses pacientes é o mais importante, tá? Aquilo que a gente olha, tirar uma foto é diferente da gente ver um vídeo desse paciente. A gente pode tirar muito mais conclusões de um vídeo do que de uma simples foto, tá? Então, transformamos aquilo que é estático em dinâmico para melhorar a nossa sensibilidade de exame na avaliação desse paciente, tá bom? Então, se esse paciente ele tem aqueles critérios de gravidade, tá bom? Porque se ele não tiver critério de gravidade, acho que é claro para todo mundo, esse paciente ele vai cumprir as medidas de isolamento em casa, tá? Vão coletar os exames que estão dentro, que se enquadrem no protocolo, vai coletar ou não vai coletar o PCR desse paciente, sorologia, enfim, dependendo do dia de sintomas, tá bom? E ele vai receber ali tratamento sintomático para casa, tá? Não, esse paciente é CIRAG, não é simplesmente encaminhar, eu preciso estabilizar esse paciente. Por quê? Da unidade de vocês até a unidade de referência terciária existe um transporte, tá? E esse é um período crítico para esse paciente. Esse paciente ele pode piorar no transporte. E eu garanto para vocês que pode parecer que uma ambulância tem tudo, mas não é igual a uma unidade de saúde, tá? A gente tem muito mais recursos numa unidade de saúde do que às vezes numa ambulância que eu possa oferecer adequadamente para esse paciente. Então, a oportunidade, a partir do momento que eu verifiquei que ele tem síndrome respiratória aguda grave, é a oportunidade de eu iniciar o tratamento adequado. Suporte, tá? Não é nenhum tratamento de bicho de 7 cabeças, né, que eu brinco. Eu preciso, pelo menos, o suporte básico para esse paciente, para que ele possa passar adequadamente pelo momento crítico do transporte e chegar com segurança na referência, para que ele tenha um prognóstico. Então, as primeiras horas do atendimento desse paciente são horas de ouro, tá? E a gente não pode perder, se vocês estão percebendo ali, com o tempo, para esse paciente às vezes chegar, é bastante grande. Se a gente perder esse momento, isso vai impactar no prognóstico do paciente lá no final, tá? Então, o desfecho desse paciente provavelmente vai ser diferente. Então, é muito importante. Então, primeira coisa, esse paciente de satura, gente, precisa ofertar oxigênio, tá? E aí, isso de acordo com a saturação desse paciente. Ele não está saturando tanto, vamos tentar um catéter nasal de oxigênio com fluxo baixo. Não, esse paciente ele satura um pouco mais. Não, vamos olhar melhor, tá certo, para esse paciente. Vamos oferecer ali uma máscara de alto fluxo, tá bom?
E aqui que fica, esse paciente, depois que eu ofertei esse primeiro tratamento, ele teve estabilização clínica, ele melhorou dos sintomas, ele não está dependente de oxigênio, porque ninguém pode ir para casa dependente de oxigênio, deixo claro isso para vocês, tá bom? Ele tem condições de alta, ele pode ir para casa, é um paciente que às vezes tem condições socioeconômicas, vamos dizer assim, porque ele entende psicossociais, né? Para entender como é que vai ser que ele precisa retornar em caso de gravidade, então ele vai para casa, tá? Não, ele não tem, gente, não tem jeito. Esse paciente é considerado como CIRAG e ele precisa de um acompanhamento, ele precisa ser encaminhado, tá? Então é muito importante, a partir disso, que não teve, esse paciente não melhorou, ele não teve critérios de melhora, eu preciso manejar principalmente a oxigenoterapia. E aqui um dos pontos principais, gente. O que a gente percebe é que esse paciente não é simplesmente colocar um catéter, eu preciso ter metas, tá? Quanto que eu quero? Se é acima de 95, isso tem que estar pelo menos 94, 95 com catéter. Essa é a meta. Aí eu coloquei a máscara, precisa estar lá entre 94 e 95. Se é um paciente novo, gente, saturando 88% com máscara de alta concentração, eu digo para vocês, a partir de um período que você fez isso, 10, 15 minutos, no máximo meia hora, ele não melhorou com isso, e eu não tenho outro recurso, gente, não tenho o que dizer. Esse paciente ele vai precisar de uma via aérea, tá certo? De uma ventilação mecânica invasiva, daquilo que você tiver, ou uma não invasiva, se você tiver segurança, tá bom? Cuidado nos pacientes COVID-19, a ventilação mecânica não invasiva, ela está muito bem definido, tá? Os momentos que a gente pode utilizar, tá? E muito bem definido também o desfecho, ela melhora muito o desfecho do grupo, mas aquele paciente, gente, que não melhorou com o ciclo de VNI, de ventilação não invasiva, eu não posso deixar ele em vários ciclos de ventilação não invasiva. Ele precisa ir para uma via aérea para ventilação mecânica, entendeu? Por quê? Como eu disse, essa é uma doença inflamatória lá no começo, tá? A partir do momento que ele está em CIRAG, ele está numa cascata de inflamação, esse paciente. E ele vai piorar, tá? Se a gente deixar esse paciente fazendo esforço, ele vai piorar e vai inflamar mais esse pulmão e muito provavelmente ele vai ser entubado numa condição muito mais complicada. E eu digo para vocês, o prognóstico desse paciente vai piorar, vai ser pior lá no final. Então é muito importante, gente, aqui ficou, porque aqui nós temos gasometria, muito fácil para a gente utilizar esse critério, mas vocês podem utilizar, para quem não tem gasometria, critérios de saturação. Não conseguir a meta adequada para esse paciente, que é melhorar a frequência respiratória, quer dizer, aquilo que indicou a suplementação. Frequência respiratória, o esforço respiratório e a saturação, vamos pensar numa outra estratégia. Então, ou eu aumento o suporte de oxigênio, e lembrando, tá? COVID, nós temos que pensar em aerolização, tá? Não adianta botar 20 litros na máscara de alto fluxo, gente, que, na verdade, nós só estamos contaminando a equipe de assistência, tá? O máximo que foi liberado como seguro para atendimento desses pacientes são 10 litros por minuto. Então, a partir disso, com 15 litros, nós temos ali um raio de 1 metro, 1,5 metro, onde há aerolização, então existe risco de contaminação da equipe, tá? Então, não conseguir com 10 litros máscara de alta concentração, gente, avaliem muito bem a opção de intubação, tá? Porque vocês vão ver, como eu disse, o transporte é crítico. Às vezes nós temos ponto aqui da nossa rede que nós temos mais de 1 hora de transporte. Imagina se você não consegue estabilizar esse paciente dentro de uma unidade de saúde, imagina dentro de uma ambulância em fluxo de oxigênio, entre que as condições não são adequadas para isso. Então é muito melhor eu intubar esse paciente e extubar ele rapidamente do que colocar esse paciente em risco, tá? Então, pensamos sempre na segurança do paciente a partir do momento que a gente inicia esses tratamentos, tá? Então, deixar claro para vocês. Precisou, pensou, não melhorou, intubem o paciente. É muito importante que essa conduta, ela tem que ser o mais rápido possível, tá bom? A todos que estão aqui, se vocês precisarem também de protocolos de intubação, de droga, como a dose de droga, com tudo isso, gente, eu estou à disposição, eu tenho tudo isso para vocês, a gente pode compartilhar, tá bom? E aí, aquilo que eu falei, quem deve ser encaminhado para referência? Qualquer paciente que apresente síndrome respiratória aguda grave, tá? Então, síndrome gripal, por si só, ele fica no município, ele é tratado pela atenção básica, com acompanhamento frequente, tá certo? Que, como eu disse, também, todo paciente, ele pode piorar, ele está sob risco de uma piora e de evolução dessa doença. Mas o paciente, a partir do momento que ele apresentou qualquer critério de síndrome respiratória aguda grave, ele deve ser encaminhado para referência, tá bom? Então, aqui começamos a novidade. Então,
esse fluxograma que vocês estão vendo na tela é o fluxograma novo, é um fluxograma que eu tentei, ele está resumido, existe uma versão que ela é um pouco mais robusta, com mais informações, tá? Mas eu tentei fazer isso aqui para que a gente consiga rapidamente aqui, para que todos entendam quais são as possibilidades, tá? Para vocês entenderem, existe ali uma mudança agora na contratualização de leitos, tá? Um aumento, a meta é aumentar os leitos de Novo Horizonte como referência, porque o número de pacientes, vocês sabem, a nossa taxa de ocupação de leitos na nossa regional, não só aqui dentro de Catanduva e Novo Horizonte, na nossa microrregião, mas São José do Rio Preto, como toda a DRS 15, a taxa é bastante elevada. Hoje à tarde era uma taxa de 77,9%, 78%, tá bom? Então, a meta é aumentar esses leitos. Para isso, gente, foi optado uma mudança, quer dizer, não uma mudança específica, assim, mas fluxos complementares de regulação, tá bom? Então, assim, qualquer paciente que tenha CIRAG, que é um suspeito confirmado para COVID-19, tá? Todos vocês vão continuar solicitando a vaga via CROSS, tá? Isso não muda. Então, a primeira solicitação que vocês vão fazer é para CROSS, tá? Então, vão solicitar, acho que todos aqui já devem ter a senha, os municípios estão organizados, pelo que a gente vem acompanhando. Então, vocês vão solicitar a CROSS essa vaga, tá bom? Pensando aí na comodidade e no conforto, tá? Nós vamos ter alguns critérios, tá? Então, se essa vaga foi aceita dentro da região de Catanduva, então foi aceita ou em Novo Horizonte ou pela Fundação Padre Albino ou em Novo Horizonte, tá certo? Após a avaliação da CROSS, tá? Esse paciente, vocês vão continuar seguindo o mesmo fluxo, tá? E vão encaminhar via SAMU, o SAMU vai fazer o transporte ou o município de vocês faz o transporte de acordo com a gravidade desse paciente, tá? Nós temos duas novidades aqui. Então, entra a regulação SAMU novamente, mas dentro de algumas condições, tá? Então, se essa vaga foi cedida fora da microrregião de Catanduva, nós vamos tentar agora ainda uma vaga dentro da microrregião de Catanduva. Então, nós vamos tentar aí, mesmo havendo a vaga, nós vamos tentar ali uma comunicação diretamente com esses leitos contratualizados em Novo Horizonte, via central de regulação do SAMU, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Eu vou explicar na próxima tela. É um formulário específico que vocês vão acessar e vão utilizar os mesmos dados da ficha CROSS dentro dessa ficha que vai para o SAMU e que vocês vão receber uma cópia que justifique esse encaminhamento, tá bom? Ou existe uma outra condição, como eu disse para vocês, né? Esse paciente não pode demorar para chegar na referência. Então, se existir vaga disponível, nós colocamos aí, o CROSS demorou 2 horas, mais de 2 horas, para liberar essa vaga, tá? Nós vamos acionar a central de regulação do SAMU. Então, vocês vão ter que indicar qual é a condição dentro desse formulário, o porquê que vocês estão acionando essa via complementar para acesso a essas vagas, tá? Essa vaga foi aceita pelo prestador, existe a vaga dentro de Novo Horizonte, tá? Então, o SAMU só regula neste momento, tá? Pode ser que existam outros prestadores, mas neste momento só Novo Horizonte. Então, dentro desses prestadores, Proconcirc, que controla o SAMU. Existe a vaga, automaticamente essa vaga vai ser dada. E é responsabilidade do município, dos prestadores, dos profissionais, que avisem a CROSS, tá? Que não vai utilizar aquela vaga, ou, já que a vaga não foi dada, tá? Vocês não precisam mais desse recurso. Então, vai ser solicitado a baixa dessa ficha, tá? Via adendo na ficha CROSS. E aí, a partir disso, o SAMU vai entrar na fila do SAMU para ser realizado o transporte, tá bom? Por que 2 horas? Que a gente entende que é o tempo mais ou menos que a CROSS leva, tá certo para isso. A gente gostaria que fosse menos, mas é o tempo, infelizmente, que isso vem acontecendo. E porque depois, a gente não pode esperar mais. Até foi discutido se não poderia mais tempo aguardando, mas eu acredito que não. Como eu disse para vocês, existe um transporte. Se existe um transporte a ser feito, esse paciente vai chegar, gente, não com 2, com 3, com 4, com 5. E a gente sabe, infelizmente, esse paciente só vai ficar dentro de uma unidade de atenção básica ou pronto-socorro se não houver vaga nos prestadores.
tá certo? Mas se houver, esse paciente ele tem que chegar o mais rápido possível a essa vaga para que ele tenha o melhor prognóstico, tá bom? Então, deixo claro para vocês. Se essa vaga do SAMU não saiu porque o prestador está sem vaga, gente, mantenham, não suspendam a solicitação da CROSS. Porque aí, gente, como eu disse para vocês, não houve vaga dentro desse da nossa micro-região, infelizmente esse paciente ele pode, porque existe leitos, né, existe recurso, ele precisa do recurso, ele pode ir para um leito ainda fora da nossa micro-região, tá bom? Quer dizer, tudo isso foi pensado para tentar que isso chegue mais rápido dentro desses leitos contratualizados, e que garanta aí um conforto, tá certo? Uma comodidade a mais para todos esses familiares, tá certo? Desse paciente. Como é que vocês acessam, tá? Então, esse é o endereço, vocês vão receber isso. Provavelmente todos os gestores vão disponibilizar isso dentro das unidades de saúde. Então, se você, de qualquer celular, de qualquer computador, digitar o bit.ly/regula-com-circ, vocês vão chegar no nosso formulário, tá bom? Eu vou interromper aqui, porque eu quero com vocês, gente, mostrar agora, compartilhar. Nós vamos fazer uma solicitação de vaga, tá certo? Então, isso aqui é um Google Form, não sei se vocês já conhecem, mas é a plataforma do Google, onde a gente vai fazer essa solicitação, tá certo? Tá bom? Então, eu vou explicar campo a campo para vocês, essa é a intenção. Então, vocês vão colocar o e-mail de vocês vão ter que estar logados, tá certo? Vão ter que fazer um pequeno cadastro, vocês logam. Por quê? A gente precisa de comunicação, precisa saber quem é que está solicitando essa vaga, de onde está vindo tudo isso. Não é simplesmente dizer que vem de um desses municípios, tá? A gente precisa identificar qual é o usuário, qual é o profissional, tá bom? Então, como eu disse, todos esses campos, eles estão naquela ficha CROSS, tá? Ninguém criou campo a mais ou diferente aqui, certo? Claro, o campo diferente aqui é o motivo, esse primeiro campo. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas está aqui, a vaga cedida pela CROSS fora da microrregião de Catanduva ou ausência de liberação de vaga pela CROSS em até 2 horas após a solicitação, tá? Vocês vão incluir a partir daí o número da ficha CROSS, qual foi o horário que essa ficha CROSS foi inserida no sistema, isso vocês encontraram nessa ficha CROSS, e aqui adicionar ao ficheiro, vocês vão adicionar uma foto, tá certo, da ficha CROSS. Então, essa ficha CROSS, uma foto, um PDF, vocês conseguem salvar, vai estar no mesmo computador, provavelmente da CROSS, vocês conseguem salvar um PDF e automaticamente anexar essa ficha, tá bom? A intenção, gente, é que isso aqui fique muito transparente, tá? Para todos, para que ninguém ali... para que a gente possa ali depois passar por auditoria, por tudo isso, mas que seja transparente para todo mundo, que a gente não privilegie ninguém, nenhum paciente, tá certo? Que a gente sabe que a situação é bastante crítica, tá? Depois disso, nós vamos indicar qual é a unidade profissional solicitante. Então, aqui estão todos os municípios, tá? Do CONCIRC e que aderiram aí aos leitos, tá bom? Vocês podem aí colocar a unidade solicitante, tá bom? Eu estou aqui colocando como se fosse Catanduva, UPA 24 horas. Vocês devem colocar aí o telefone da unidade, tá bom? Qual o nome do profissional? Qual o CRM do profissional solicitante, ok? Vamos passar para a próxima página. Não. Qual o nome do paciente? Qual a idade do paciente? E aí, aquelas mesmas perguntas da CROSS, que são dados clínicos do paciente, tá? Qual que é a data do início dos sintomas? Então, só aqui, vou colocar dia 14. Qual é a pressão da paciente no momento? Qual é a frequência respiratória? Vou colocar aqui uma frequência maior, né? Porque é uma CIRAC. Uma frequência cardíaca. Qual é a escala de coma de Glasgow do paciente? Qual a saturação desta paciente em ar ambiente? Qual a saturação desse paciente depois da suplementação? Qual foi o tipo de suplementação que eu utilizei? Qual é
a temperatura do paciente. Qual o peso? Pergunta epidemiológica, você viajou recentemente, tá? Se apresenta tosse, então, se não apresentou tosse, você não precisa, não é obrigatório colocar as características dessa tosse, mas se apresentou essa tosse, tá certo? Eu acho que é importante que a gente saiba dessas características, tá? O porquê? Gente, para que esse regulador consiga tomar a decisão, é muito importante que aqui eu tenha o máximo de informações, eu preciso de argumentos, tá? Então, vocês que estão solicitando vaga, não só para um paciente respiratório, mas para qualquer outra condição, tem que estar muito claro o porquê que eu estou encaminhando esse paciente. Quais são as condições que levaram esse paciente a necessitar de uma vaga na referência. Então, eu tenho que deixar muito claro. Então, quanto mais informações eu colocar, a chance dessa vaga sair mais rápido é maior, tá? Porque o regulador não vai precisar ligar atrás de vocês, ele não vai ter que pedir adendo, tá certo? Mesmo na CROSS, tá? Porque isso aqui não se enquadra só essa regulação do CONCIRC, do SAMU, mas se enquadra a regulação da CROSS. Para que a gente tenha eficiência e sucesso nessa solicitação, precisamos de dados, de qualidade dessa solicitação. Eu preciso convencer o regulador que eu preciso da vaga. Então, esse é o momento, tá? Então, quanto mais características eu colocar, ótimo, tá? História epidemiológica aqui nesse campo. Eu não coloquei que ela viajou recentemente, então qual é o local que ela viajou recentemente, tá certo? Essa paciente foi para São Paulo, tá bom? Não que hoje isso seja fator de risco, tá? Mas isso consta que se esse paciente for para uma cidade, por exemplo, nós somos área hoje de risco. Nós estamos aqui na área laranja, mas existem áreas que estavam da semana passada em área vermelha. Então, o risco é maior se o paciente teve que viajar para uma área dessa, tá certo? Então, qualquer informação epidemiológica, tá certo? Então, por exemplo, São Paulo teve contato com irmão que mora no mesmo domicílio e que é positivo para COVID, certo? Então, assim, já fechou. Esse paciente aqui, ele já tem critério clínico epidemiológico, independente de exames, resultados de exames ou qualquer outra coisa. É um paciente que é elegível para ir para uma área respiratória, mesmo por conta que a gente já disse que ele tem tosse, ele tem outros sintomas, tá bom? Então, aqui eu vou colocar um resumo clínico, eu não vou colocar, mas eu acho que é muito importante que vocês descrevam tudo que esse paciente apresenta, a história, o que é que trouxe esse paciente, aquilo que motivou vocês a encaminharem esse paciente, o restante do exame clínico, e acho que isso é muito importante, a ausculta desse paciente. O que eu vejo muitas vezes é que, às vezes, a equipe, por medo, um paciente respiratório, não vamos tocar nele. Mas é muito importante, gente. Esse é o momento para que a gente faça ali, que a gente reconheça algumas condições de gravidade e que esse paciente seja encaminhado para a referência, tá? Então, é muito importante que vocês coloquem o exame físico completo. Isso também é importante para a regulação, mas é importante porque a gente tome a decisão mais importante. São muito importantes as comorbidades, então eu coloquei aqui todas elas, tá? É importante que vocês coloquem, porque isso também são fatores de risco para a complicação desse paciente, tá bom? Se vocês fizerem algum raio-x, o que é que vocês viram? Existe uma consolidação em terço inferior de pulmão à direita, tá? Não precisa ser laudo radiológico não, gente. Aquilo que vocês estão vendo mesmo, acho que isso aí já dá uma boa visão para quem está lá, tá? Se tiver laudo de TC prévio, se esse paciente já passou por uma avaliação num terciário, mas foi liberado, também é importante que vocês coloquem aqui, tá bom? Se vocês fizerem alguns exames, eu sei que tem algumas unidades que apresentam, que tem exames, eu acho que é muito importante que vocês coloquem, tá certo? Que vocês descrevam qual é o resultado do hemograma, tá certo? Não é só colocar hemograma tal, eu preciso de resultados. Como eu disse, eu preciso de argumentos, tá certo? Para isso. Mas não foram realizados, porque eu não tenho como, é uma unidade básica de saúde, que não há uma referência. Então, por favor, não foram realizados, tá bom? E importante, gente, qual foi a conduta tomada?
É muito claro, tá? Desde a aplicação do soro, o que vocês fizeram, que existe ali, gente, um tratamento, aquele negócio, eu fiz ali diurético para esse paciente, porque eu achei que era uma outra condição. Descrevam, sem medo, tá? Aqui é o momento, porque isso muda, tá? A visão também do regulador. Opa, será que esse paciente ele é um paciente que ele está ali no borderline? Não, eu vou conversar, às vezes, para colocar esse paciente, ver se há segurança para colocar esse paciente numa área não respiratória, tá bom? Mas isso vai ser avaliado de acordo com essa solicitação, tá bom? Mas é muito importante que vocês coloquem aqui a conduta, mesmo porque esse paciente vai passar por um transporte, muito provavelmente vai ser o SAMU, e isso vai impactar, tá, em tudo que foi feito, tá? Então, a conduta, eu iniciei, eu intubei o paciente, a ventilação mecânica está de tal forma... Pode ver? Tem alguém com o microfone aberto. Eu estou fechando os áudios aqui, gente, que tem bastante gente com o microfone aberto, tá? Vamos lá. Então, é muito importante, esse paciente vai passar por esse transporte, acho que é muito importante que vocês coloquem essa questão, tá bom? A partir disso, tá bom? Eu vou colocar aqui só, gente, não façam isso, tá? Tá bom? Isso aqui não foi atualizado, isso aqui vai ser atualizado já na nova versão que vocês vão utilizar, não tem o problema, tá? Que é a pressão do paciente. Então, aí é muito importante que vocês coloquem esse caso já foi notificado, sim ou não, tá bom? Se algum teste diagnóstico, tá? Para COVID, ele foi coletado, tá bom? E é importante, gente, eu coletei o PCR, então o PCR foi coletado, tá certo? Ele foi coletado, vamos dizer, hoje, é dia 19, então ele foi coletado no dia 18/8, tá certo? Encaminhado IAL, tá? Isso é muito importante para que a referência tenha essas informações, gente, porque, por incrível que pareça, esse é um paciente que ele vai estar sem acompanhante, tá? Então, essas informações vão ser muito importantes para a referência, para que ela busque também tudo isso, tá? Claro, é muito difícil, vou buscar, essa informação ela vai trafegar, não é tão fácil assim, vocês estão vendo que a gente tem um formulário para isso, tá? Então, é muito importante porque isso aqui também vai ser impresso e vai ser entregue na referência lá em Novo Horizonte. É importante que a gente norteie os colegas que vão fazer o tratamento final desse paciente, tá bom? E uma pergunta que está lá dentro, se ele foi ou não vacinado ou se não foi informado, tá bom? Para influenza, tá? E aqui, no final, qual é o procedimento que esse paciente, qual é necessário para esse paciente? Eu vou colocar aqui uma enfermaria para paciente não crítico, tá bom? A partir do momento que vocês submeterem isso, ele vai ser processado, vocês vão receber naquele e-mail, tá certo? Que foi colocado lá na frente, uma cópia de tudo que vocês fizeram. Essa cópia também é enviada para o SAMU, tá? Para o segurança de vocês. E vocês podem aqui, nós vamos liberar alguns canais, tá certo? Para que vocês consultem o status dessa solicitação, se for necessário. Não é o telefone normalmente da regulação, tá? Naqueles municípios que tem 192 liberado, infelizmente não vai ser esse o caminho. E nem o 9787, tá? É o 35319785. Nós temos um e-mail que é samu.regulação@consic.sp.gov.br ou o WhatsApp do SAMU. Esse WhatsApp é aquele do SAMU mesmo, para quem não tem, para quem tem já, para quem utiliza. Vocês podem fazer a verificação do status desta solicitação, tá bom? O que eu vou pedir para vocês, gente, perceberam que está demorando, façam ali a cobrança certinho, toda essa situação, mas vocês não precisam, ligar ou mandar uma mensagem, não se preocupem com isso, tá? O sistema foi feito para que vocês não se preocupassem, para que vocês se preocupassem em fazer assistência ao paciente e à unidade de vocês, tá? Mandei um paciente, solicitei uma vaga, tá? Não foi feito para isso, tá? Então, por favor, entre em contato quando for necessário, quando vocês perceberem alguma alteração no quadro clínico do paciente, que é muito importante. Então, esse paciente piorou. Ele estava, como esse paciente que eu coloquei, que estava em catéter, ele pode piorar a qualquer momento. Ele foi entubado, precisa entubar, precisa de máscara. Por favor, gente, comuniquem a regulação, façam esse adendo, tá certo? Via esses canais,
É para isso que eles estão aí, tá? Para que a referência também receba o paciente numa condição adequada, tá certo? Tá bom? Então, isso aqui terminou, tá? Vocês podem iniciar o processo novamente para qualquer outro paciente, tá bom? Não sei se vocês acharam difícil, mas é que eu fui falando bastante aqui, né, dentro desse, junto com vocês, explicando, por isso que eu acho que demorou um pouquinho mais. Mas eu fiz aqui cronometrei um pouquinho, a gente gasta 3 a 4 minutos para que a gente faça o preenchimento desse formulário, tá bom? E vocês vão receber, como eu disse, no e-mail de vocês, ou sugiro para que os gestores façam um e-mail de cada unidade, para cada município, e utilizem desse e-mail para que se consolide todos os encaminhamentos dentro dessa caixa de correio. Mas isso aí fica a critério de cada um para essa parte, tá bom? Esses eram os fluxos, tá, que eu tinha que compartilhar com vocês, tá bom? Nós já estamos aqui, eu gastei 1 hora e 5 minutos nessa conversa com vocês. E eu queria, gente, eu acho que a gente está aberto agora, eu abro aqui para tirar as dúvidas. Acho que é importante que a gente tire essas dúvidas agora nesse presencial, tá bom? Para que eu acredito que deve ter ficado alguma coisa de dúvida aí para vocês, tá bom? Estou à disposição para o que vocês quiserem perguntar. Gente, ó, tem uma pergunta aqui no chat que veio reservada para mim, tá? Um colega perguntou se basta um dos sintomas, tá? Não ficou claro para isso, mas se a gente falar em síndrome gripal, são 2 daqueles sintomas que eu preciso, tá? Para síndrome respiratória aguda grave, e aí eu vou precisar um só sintoma daquele, um só sinal, tá? O sintoma, ele é característico. Cuidado, deixo claro, na síndrome respiratória aguda grave, na dispneia, que ela é subjetivo, então a gente tem que avaliar com um critério objetivo para que a gente não erre, senão, infelizmente, gente, só quem teve Covid sabe muito bem, vai ter a característica da dispneia, mas muitas vezes a gente não vai ter aí um sinal objetivo, que é de saturação, ou qualquer outra condição que justifique esse encaminhamento, tá bom? Por isso que é importante que vocês façam, tá? Não sei se vocês entenderam por que foi feito eu pensei em fazer discutir esses critérios de inclusão, todas essas definições, para que a gente não erre, tá certo? Nesse momento e no encaminhamento. Porque se eu errar, eu gastei tempo ali preenchendo documentos, vou ter uma vaga provavelmente negada, ou esse paciente ele vai para referência e muito provavelmente ele vai chegar na referência e ele vai ser liberado, tá bom? Então, isso aqui, como eu disse para vocês, de novo, é do Ministério da Saúde, não foi o COLA que inventou, tá? Essa questão. A gente está discutindo aquilo que é evidência hoje em protocolos, tá? Então, esse eu acho que é um dos mais robustos que o Ministério acabou liberando ultimamente, baseado já e se alinhando com os critérios internacionais que já vinham sido mudados, tá bom? Mas é isso. Aqui mandaram para mim também se existe alteração de fluxograma de transferência de um paciente que necessite ser intubado em uma unidade que não possui ventilador mecânico, né? Tá bom? É assim, gente. É uma situação bastante crítica, tá? Essa questão. Ela é bem delicada, né? Tá? Eu acho que todos os municípios aqui que eu vejo, tá? Estão todos correndo atrás de se organizar, de adquirir equipamentos, os insumos necessários, até para uma intubação adequada, que não é só o ventilador mecânico, né? O ventilador mecânico, claro que ele garante ali que eu não preciso de uma pessoa, tá? De um ambu para isso. Mas existem medicamentos, existem materiais, entendeu? E aí eu posso fazer desde uma intubação que eu preciso de um laringe por vídeo, tá?
que eu acho que não é a realidade na nossa região, como eu posso fazer pelo laringo normal, com os filtros de segurança, com EPIs de segurança. Lembrando, né, gente, que falando de EPI, né, se eu fiz algum procedimento que gera aerosol, a máscara, todo aquele material, ele tem que ser descartado, ele não pode ser reaproveitado, tá bom? Já os EPIs também, as coberturas, os macacões, os aventais, esses são descartáveis, tá? Esses materiais é independente, porque senão a gente vai causar ali uma infecção cruzada, tá? De um paciente para outro. Quer dizer, eu não troco de um paciente, mas eu levo um paciente para o outro, e isso gera um problema, tá certo? E isso para os pacientes que eu faço procedimentos que tem aerolização, tá bom? Mas é bastante complicado, tá? Nós vamos tentar tirar, esse paciente ele vai ter prioridade perante os outros, mas ele vai seguir ele segue prioritariamente o mesmo protocolo. Mas a gente tem que lembrar sempre do recurso que esse paciente ele necessita, tá certo? Que agora é um leito crítico, tá? Esse fluxograma que eu coloquei para vocês, gente, ele atende tanto os leitos críticos de UTI e os leitos não críticos lá do Hospital da Santa Casa de Novo Horizonte, tá bom? A CROSS, vou dizer para vocês também, quando você coloca ele em ventilação mecânica, ele entra como prioridade 1, por isso que é importante que vocês preencham. Esse paciente foi entubado, então ele tem prioridade acima dos outros que estão aguardando para fazer a transferência, que não estão sob ventilação mecânica, tá certo? Acho que é isso. Tem mais uma pergunta aqui, gente. Eu tô lendo que ela é grande. A questão é assim, você vai fazer um atendimento, às vezes vocês estão lá na unidade de vocês, são chamados em algum lugar, ou ILPI, ou na casa de um paciente, que tem um cuidador, e aí na ligação, por exemplo, ou na solicitação de vocês, ou do SAMU, isso pode acontecer com o SAMU, pode acontecer com qualquer município, porque eu já trabalhei em unidade básica de saúde, a população está acostumada, liga, a gente vai na casa, né? O responsável lá pelo paciente fala, não falou nada, não estava desaturando, mas na hora que a equipe chega, tá certo? Cheguei, vi que o paciente está desaturando. Opa, tá? Esse paciente ele apresenta sintoma respiratório. Aí nós vamos ter que fazer triagem, nós vamos ter que procurar os outros sinais e sintomas. Mas eu digo para vocês, gente, assim, só a desaturação não fecha critério, tá? Mas esse paciente está sob risco, tá? Sobre isso. Então, na dúvida, a orientação é que esse paciente ele vá para uma área respiratória sobre critérios de isolamento também dos outros, tá certo? Para ele não se contaminar, tá bom? Então, para que depois disso faça ali uma nova avaliação. Lembra vocês, gente, sempre que a gente vai atender como profissional de saúde, a primeira, tá? A primícia. Eu não posso, se já existe alguém em risco, eu não posso me colocar em risco, tá? Então, a gente deve se paramentar, a gente deve seguir os protocolos, tá certo? Discutir com a regulação qual é o caso, a conduta para isso, tá? Mas, gente, dessaturação é um caso, tá certo? Grave. Se não tiver outro critério, lembra o idoso? Lembra disso? Só esse critério já justifica suspeitar de Covid, tá? Como disse lá, que é um dos critérios, né? O rebaixamento de consciência, às vezes uma inapetência, e a desaturação, principalmente idoso, tá bom? Não sei se era isso, se atendeu ali, se respondeu a questão. Alguém mais, gente? Alguém com alguma dúvida que queira tirar? Aproveitem, é um momento. Eu não sei de tudo. Se a gente não souber, a gente vai procurar, vai discutir com os especialistas, com os infectos. A gente vai buscar ali com as equipes que a gente tem contato, porque isso surge dúvida a cada dia, tá? Nós estamos num crescimento, numa aprendizagem enorme com essa nova doença, tá? E eu acho que a gente tem que ter, primeiramente, como eu digo, né, para todo mundo, humildade e entender que a gente não sabe tudo, principalmente dessa doença, tá? E a gente está sob risco. A gente não pode colocar claro, aquele paciente que está em atendimento em risco, mas muito menos as equipes de atendimento, tá? Já tem um paciente em risco.
eu não posso colocar mais ninguém em risco perante a isso. Isso é uma premissa do atendimento. Ó, mais um aqui, atestado para os contatos domiciliares. Isolar todos os colaboradores por coabitantes, né? Aqueles que moram no mesmo domicílio por 10 dias. Sim, lembra? Eles são critérios clínico-epidemiológicos positivos para a COVID, tá? Então, todos aqueles que moram no mesmo domicílio, desculpa, tá? Ou que tiveram contato próximo, que é aquele 15 minutos, sem máscara, menos de 1 metro, sem proteção, né? A menos de 1,5 metro, tá bom? Esses pacientes que estão sob risco, eles devem ser isolados concomitantemente, tá bom? E se o contato apresentar sintomas, novos atestados para todos. Então, todos esses pacientes eles vão ser monitorados, tá certo? E aí, gente, isso é um grande problema. Aquele paciente que ele já tem imunidade, que ele saiu daquilo, a gente tem que tomar cuidado. Não está muito claro na literatura se ele é vetor, tá? Ele pode ser um vetor, mesmo sendo positivo, IgG positivo, ele tem imunidade ali documentada, a gente não sabe ainda se ele é vetor. Alguns lugares falam que sim, outros que falam que não, tá bom? Mas eu posso levantar isso junto à vigilância epidemiológica e responder para vocês certinho como ficaria, tá certo? Essa questão. Mas eu entendo, vocês que estão na ponta deve ser muito comum, né? Porque no meio do caminho alguém vai se infectar, tá bom? Não sei se vocês sabem, eu me infectei, retornei há 14 dias, nem isso, 10 dias. Tá? Tive poucos sintomas com tudo isso, mas é um isolamento. Eu ainda cumpri os 15 dias, 14 dias de isolamento. Tá? E é muito difícil, bastante difícil essa condição. Todo mundo que teve contato deve ficar isolado. Alguém mais, gente? Sei que a gente já está falando bastante, né? Vamos ver aqui. Nós chegamos a 60 participantes aí hoje à noite. Estamos em 41, tá? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer contribuir, gente, para alguma questão, discutir alguma situação. Tudo certo? Então, gente, ó, acho que se era isso, eu vou terminar por aqui. Eu acho que todo mundo tem que descansar, né? Tá todo mundo cansado nessa época, tá bom? E a gente está à disposição como consórcio, como SAMU. A intenção é fazer o melhor para tudo isso. Mas lembrem, se for uma mensagem aí para levar para casa hoje, para dormir, que façam aí a triagem adequada, façam atendimentos, forneçam atendimento adequado para o paciente para aquelas condições que ele apresenta, tá? E, por favor, coloquem todas as informações adequadas, aquelas principalmente que vocês acreditam que são argumentos para convencer o regulador da necessidade e da prioridade da vaga de vocês, tá bom? Não estou falando, não mintam, tá? Primeira coisa, não mintam, não aumentem a gravidade de paciente, mas coloquem aquilo que vocês estão vendo, examinem paciente, levem aquilo que vocês estão ali dentro vendo com aquele profissional, o profissional vendo o paciente, levem aquilo para o papel, tá? Eu sei que às vezes é frio, tá certo? É uma distância muito grande das pessoas, é muito mais fácil conversar, mas a gente tem que documentar, gente, não tem jeito, tá? A gente tem que melhorar os processos, tá todo mundo um fluxo de trabalho bastante árduo, tá bom? Mas eu acredito que todos aqui estão querendo e querem, acordamos todos os dias para fazer o melhor para os pacientes, tá bom? E eu espero, gente, que vocês tenham aproveitado, que isso aqui alguma coisa aí vocês utilizem, espero que vocês utilizem tudo, tá certo? Essas recomendações, estamos à disposição, tá bom? E vamos seguir. São dias duros que vêm pela frente, muito provavelmente, tá? A gente não sabe se está no pico, se está descendo, se está no platô, mas como profissional de saúde, a nossa função é atender, tá bom? Obrigado a todos, gente. Me coloco depois à disposição aí para todos vocês, para qualquer dúvida. Obrigado aí, boa noite a todos.